E aí, pessoal, voltando aqui. Agora nós estamos num ritmo aqui que acelerado. Saímos de 1 hora e meia agora vamos para outra, alienação fiduciária e RTD. Esse é o nosso caderno que fala da alienação fiduciária e do registro de título do documento. Uma novidade muito importante, muito interessante, né? As alterações da 4.711, do decreto-lei 911/69, que fala da busca e apreensão, né? Que traz lá o regramento da busca e apreensão judicial de, e agora extrajudicial também do, do, dos bens móveis, tá? Então vamos lá, gente. Aqui vou trazer o regramento especificamente aqui, todo o regramento específico aqui do RTD, tá? Então nós temos aqui a alienação fiduciária, né, o decreto 911, e nós temos aqui a 14.711, né, que trouxe aí essas alterações, inclusive no decreto. Tá. Alienação fiduciária e busca e apreensão, com base atualizada, né, então na lei 4.711, nós fizemos aqui um resumo teórico para esse caderno, tá? E aí já trazendo aí alguns conceitos. Primeiro, a natureza jurídica da alienação fiduciária e a função do RTD. A alienação fiduciária em garantia de bens móveis está prevista onde? No 66 da Lei 4728/65, com regulamentação detalhada no Decreto 911 de 1969. Então é um instituto antigo, mas que sofreu mutações agora, porque ele ficava só no judiciário, em tese, né, a parte executiva dele, e agora com o extrajudicial, através do RTD, assumindo essa grande responsabilidade, né, de atuar nessa função. Trata-se de uma que a gente verifica o que é alienação fiduciária, né? Qual é a natureza jurídica dela. Eu já falei, inclusive, na aula anterior, e agora o próprio conceito aqui, né? Trata-se de uma transferência, aquilo que eu falei, alienar. Alienar é transferir. Alienação, transferência, tá? Alienação é transferência. Alienar, transferir. Alien é outro, estranho, tá? É uma transferência resolúvel. O que é resolúvel? A resolubilidade significa que uma hora vai acabar. Resolubilidade vai acabar, tá? Resolubilidade ela uma hora vai resolver. É certo? Deixa eu botar aqui uma outra cor, ficar diferente. Vai resolver. E essa transferência, que é resolúvel, que uma hora é por tempo determinado, né? É um evento, isso aqui é um negócio submetido a um evento futuro e certo, ou seja, uma hora vai ser resolvida, ou para um lado ou para o outro, de quê? Da propriedade, ok? Propriedade. Só que essa propriedade aqui, e a gente pode ter, inclusive, fazer essa conexão, né? Daqui com a conexão com o registro de imóveis. Aqui nós estamos no RTD, que nós vamos falar aqui de bens mobiliários. E pode conectar com o RI, com o RI, com o registro de imóveis, para bens imobiliários, tá? Bem imobiliário, ok? Então, transferência de propriedade resolúvel, transferência resolúvel de propriedade de bem ao credor, tá? Bem ao credor, garantindo a obrigação contratual assumida pelo devedor. Então, posse direta para este. Quem é que vai ficar com a posse direta? Quem vai ficar com a posse direta é o devedor fiduciante. E quem vai ficar com a posse indireta? O credor fiduciário. O que vai haver aqui? Um desdobramento da posse, tá? A posse, ela pode ser plena ou a posse pode ser desdobrada. Professor? Posse indireta, posse direta. Esse desdobramento acontece em vários locais, muitas vezes você não percebe isso. Mas, por exemplo, no contrato de locação. Olha aí, contrato de locação. Quem é que tem a posse direta do imóvel? O locatário. Quem tem a posse indireta do imóvel? O locador. Ah, professor, mas o locador ele continua com a posse do imóvel? Sim, ele continua com a posse do imóvel. Senão, o que aconteceria quando ele quer tirar o locatário de lá? Ele teria que entrar com uma ação de reintegração de posse. Se ele tivesse perdido a posse, percebeu ou não? Então, inclusive em questões que você vai trabalhar
com essa pegadinha, né, no contrato de locação e tal, onde a pessoa não quis sair do imóvel, você entra com um contrato e a pessoa não saiu do imóvel, o locador, aí vem contra a história, né? O proprietário não tem acesso à posse, ele vai ter que entrar com que tipo de ação? Ação de despejo. É reintegração de posse ou despejo? Porque ele não tem a posse. Ele tem a posse indireta, ele não tem a posse direta. É despejo. Despejo por uma violação contratual, inadimplemento contratual. Tá? Mas ali, ele nunca perdeu a posse. O proprietário nunca perdeu a posse. Ele dobrou a posse, desdobrou a posse, ele dividiu a posse. Ele ficou com a indireta e ele pegou a direta e entregou para o locatário através de um contrato. Mesma coisa comodato. Vou fazer um contrato de comodato. Vê que aqui a gente já está trabalhando, né, gente? Lá um pouquinho de direito civil também. Ele vai fazer um contrato de comodato. Um contrato de comodato onde ele vai emprestar bem infungível para alguém. Seja veículo, seja imóvel. Seja móvel, seja imóvel. Ele vai emprestar, certo? Ele vai entregar o bem para a pessoa. Porque o comodato você entrega o bem para a pessoa usufruir, para usar. O comodato é um empréstimo de um bem infungível, que vai ter que ser entregue, devolvido. Só que no momento que você entrega, você está entregando a posse? Tá. A posse plena? Não. Uma parte da posse? Sim. Que parte é essa? A direta. Porque a indireta fica com você, que é proprietário. Então, guarde uma coisa: o proprietário sempre terá posse indireta. Tá? Indireta. Beleza? Guarda isso. Legal? Então, aqui na alienação fiduciária, o que nós temos? Um desdobramento da posse. Legal? O credor, o devedor fiduciante, ele entrega a posse indireta ao credor fiduciário. E ele fica com a posse direta. Ele entrega a indireta, entrega a indireta e fica com a direta. O próprio devedor, que é o proprietário, quando ele aliena a propriedade em garantia fiduciariamente, ele está entregando junto com a propriedade a posse indireta, que é a posse de proprietário. Mas aqui, na alienação fiduciária, os dois são proprietários, porque um tem propriedade resolúvel, os dois têm propriedade resolúveis em tese, né? Os dois têm propriedade, vai resolver para um lado ou vai resolver para o outro, vai depender do comportamento do devedor aqui, que é aquele que entregou em garantia. Se ele adimplir, ele traz de volta a propriedade que ele entregou para o proprietário fiduciário. Perceba que ele, na verdade, tem uma parte da propriedade e o devedor tem a outra parte da propriedade da posse. Aqui é como se tivesse um desdobramento, né, da própria propriedade junto com a posse. Por quê? Porque lá na frente, quando há o inadimplemento, quem é que vai garantir a consolidação se for extrajudicialmente? Ou vai ser o registrador de imóveis, ou vai ser o registrador de títulos e documentos. Eles vão fazer o quê? Um processo de consolidação da propriedade. A propriedade vai se consolidar nas mãos do credor fiduciário, caso haja um inadimplemento do devedor fiduciante. Ok? Tranquilo? Bom, gente, eu estou repetindo várias vezes, porque eu sei que muita gente tem dificuldade nesse tema. Eu já dei muita aula sobre isso e, assim, há um desconhecimento, mesmo para quem já é da área do direito, operador de direito, um desconhecimento profundo dessas nomenclaturas. Por isso que eu fico repetindo essas nomenclaturas, tá? Para você não esquecer mais e não confundir, ok? A prova da alienação fiduciária deve ocorrer porque você tem que usar, imagina, aqui na prova objetiva, não. Prova objetiva, o examinador vai te trazer as respostas, mas ele também pode trazer a resposta meio que truncada e te confundir. Agora, numa prova subjetiva, discursiva, se você errar essas nomenclaturas técnicas, pô, dançou. Dançou feio, entendeu? Dançou feio e perdeu ponto, tá? A prova da alienação, numa prova oral, imagina numa prova oral você usar essas nomenclaturas, se confundir, usar errada, arrebentou, né?
Arrebentou mesmo. Vai demonstrar que você não domina o assunto. A prova da alienação fiduciária deve ocorrer mediante contrato escrito, registrado no RTD do domicílio do credor, sob pena de ineficácia perante terceiro. Aqui, gente, sempre eu não coloquei aqui efetivamente, mas vamos trabalhar com isso, vocês não esquecerem. Nós estamos falando aqui de bens móveis, tá? Alienação fiduciária de bens móveis, porque se for imobiliária é no RI, tá bom? Não tá aqui, não vou ficar repetindo toda hora, tá? Mas você já sabe que a alienação fiduciária aqui é alienação fiduciária em garantia de bens móveis. Deve ocorrer mediante contrato escrito, registrado no RTD do domicílio do devedor, do credor. Guarda aqui que é interessante isso aqui, tá? Isso aqui é interessante e importantíssimo. Porque lembra aquela questão dos domicílios que a gente estava falando? Aqui é no RTD do domicílio do credor. Percebeu? O registro. Olha que interessante, tá, gente? Isso aí vai meio que dar uma distorcida na nossa mente, porque sempre os registros são pró domicílio devedor. Lembra disso? Onde é que vai ser feita a notificação? Né? Domicílio devedor. Quem é o cartório competente? Domicílio devedor. Sempre vai no domicílio devedor. Aqui é domicílio do credor. Guarde isso, tá? Sob pena de ineficácia perante terceiros, ok? Elementos obrigatórios do contrato. Valor total da dívida ou estimativa. Valor total. E aqui faz muito sentido, né, gente? Faz muito sentido. Por quê? Porque o domicílio do credor aqui, o domicílio do credor, em tese, se você parar e analisar, tá com café. Se você parar e analisar, o bem ele é móvel e ele está sendo entregue em fidúcia. Vou tentar fazer uma conexão para a gente tentar gravar isso aqui. Ele é entregue em fidúcia. Para quem que ele é entregue em fidúcia, em garantia? Para o credor. Então, se ele entrega em fidúcia para o credor, vamos pensar assim num objeto que, por mais que a posse direta tenha ficado com o devedor, a posse indireta passou para o credor. E aí, em tese, a localização deles, eu poderia pensar, vamos pensar aqui, né, em tentar conectar essas coisas, né? A garantia de quem está emprestando o valor aqui, o dinheiro, de repente, que tem aqui um contrato de mútuo por trás, é o credor. Ele está emprestando dinheiro e está recebendo em troca um bem móvel em garantia. Se você pensar, olhar de forma física para isso, esse objeto, em tese, passaria a estar, se ele for consolidado ao credor, já que está sendo entregue ao credor, ele estaria então no domicílio do credor. Não é o que acontece efetivamente, né? Mas só para a gente entender assim, quem é que merece garantia, maior garantia aqui nesse momento? É o credor. E aí o domicílio do RTD, o ordenamento entendeu que é do credor, ok? Então, ó, elementos obrigatórios. Gente, qualificação. Isso aqui é você pensar, vou ficar valor, não sei o que. Não, lembra. A gente tem que buscar padrão. Lembra disso? Buscar padrão? Padrão é o que eu preciso de elemento obrigatório para registrar um contrato envolvendo duas partes e um negócio jurídico no meio desse caminho, que envolve empréstimo. Qualificação. Qualificação de uma parte, qualificação de outra parte, qualificação do negócio, qualificação dos termos, das cláusulas do negócio, adimplemento e inadimplemento. Por quê? Porque não é ali que vai rolar o processo de adimplemento ou inadimplemento, não é ali que vai ser constatado se foi adimplido ou não adimplido, não é ali que vai ter amanhã, no futuro, no caso, uma consolidação da propriedade. Percebeu? Então, ó, valor total da dívida, estimativa, local e data de pagamento, taxas, taxa, juro, cláusula penal, taxa, juros, cláusula, descrição e identificação do bem, identificação das partes. Então, qualificação, tá, gente? Não adianta ficar decorando.
na hora que você vai ter que ter isso aqui. Se for uma prova discursiva no futuro, você vai ter acesso ao ordenamento, à lei. Se é uma prova de múltipla escolha, ele vai trazer para você a resposta. Ele só vai te perguntar, tá certo ou tá errado. E você vai ter que dizer, não, isso aqui não tem nada a ver com qualificação, isso aqui não, isso aqui sim, isso aqui tá, sacou? Guarda na tua cabeça. Gente, padrão, padrão. Eu tenho que registrar e depois eu tenho que garantir registrar e eu sou o competente por fazer uma execução extrajudicial, com consolidação e busca e apreensão, se preciso for. Opa, tem que ter tudo escrito aqui. Legal? O contrato pode ser registrado mesmo que o bem ainda não esteja na posse do devedor. Ok? Guarda isso aqui, ó. Mesmo que o bem não esteja na posse do devedor, o contrato pode ser registrado. Por que isso aqui, gente? Por quê? Por que isso aqui? Talvez você está comprando um veículo. Na verdade, você está querendo comprar um veículo. E você não tem dinheiro para comprar o veículo. Você quer comprar um equipamento, uma máquina, um trator. E você não tem dinheiro para comprar o trator. Porque qual é a lógica aqui, gente? É uma triangulação. A lógica é triangulação, né? Disso aqui. Quando ele traz esse artigo 6º, parágrafo 2º, não, o devedor ainda não tem a posse. Por quê? Porque a lógica ele tem que entregar, para ele entregar em fidúcia, ele tem que ter a posse. Porque quando ele entrega em fidúcia, aliena a propriedade em fidúcia, ele já tem que ter a propriedade e tem que ter a posse. Nessa regra. Mas aqui, o que ele diz? O que acontece de fato no sistema econômico brasileiro? Eu quero um bem, não tenho dinheiro para comprar. Eu tenho uma instituição financeira que me dá o crédito para eu comprar. Mas para ela me dar o crédito para eu comprar, eu tenho que entregar o bem em fidúcia, em garantia. Para eu entregar, esse bem já teria que ser meu, mas eu não tenho dinheiro para comprar ele. Quem tem? O banco. Então, o que se faz aqui? Uma triangulação. Eu venho para cá, venho para quem vai me vender e falo, ó, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um banco que vai dar o dinheiro para te pagar. Falo para o banco, eu não tenho bem ainda, mas eu tenho lá quem quer me vender o bem. E aí há uma triangulação aqui, ó. A triangulação. O que é a triangulação? Esse vendedor, o vendedor, entrega toda a documentação necessária para para que faça a qualificação e a instrumentalização e a contratação desse valor, desse mútuo. E com a qualificação da coisa, pode haver o quê? A garantia, gerar a garantia. Então é feito dessa forma. Então o que acontece? Eu entrego os dados, a proposta de venda, vem para cá, o crédito é aprovado, esse daqui autoriza então, esse daqui a poder emitir nota fiscal e fazer a venda, garantindo que o dinheiro vai ser repassado. Esse documento é em nome do devedor, do que vai entregar em fidúcia. Ele, então, automaticamente, no mesmo momento em que ele está adquirindo aqui, ele já está entregando para o banco. O banco já pega o dinheiro, já repassa aqui, já paga aqui. Ó. Já pegou o dinheiro, em vez de vir para ele, já vem para cá. Paga o mútuo, já é pago direto aqui para o vendedor. O vendedor, então, emite a documentação necessária para esse contrato. Então, o que é feito aqui? O contrato é entabulado, é assinado. O vendedor, então, recebe o valor. E esse contrato aqui, o bem ainda não está na mão do comprador, né, que é o que está entregando em fidúcia, mas toda a triangulação negocial já foi feita. E aí esse título, então, esse contrato para autorização da liberação do crédito já é registrado. Ele é registrado, uma vez registrado, é que a garantia ocorre. Garantindo tendo a garantia aqui registrada, veja que ele ainda tem, eu, por exemplo, estou comprando o bem, ainda não tenho ele.
Mas já fui lá, já fiz o negócio para liberação do recurso. O banco fala, eu só vou liberar o dinheiro depois de registrado. Eu vou lá no RTD, registro o contrato. Veja que nem dono da coisa eu sou ainda, porque não houve ainda o pagamento, né? E a coisa não foi entregue para mim. Eu não tenho a posse ainda, mas eu já estou aqui fazendo o quê? Entregando, né? Em fidúcia. Entrego lá, registrou, o banco então tem a confiança agora de estar registrado, tem a garantia lá registrada, transfere o dinheiro, faz o pagamento e aí o vendedor me entrega a coisa. Eu já recebo a coisa como? Já recebo a coisa em fidúcia, já recebo a coisa tendo o gravame de fidúcia ao credor. Perceba, é uma relação triangular, porque a alienação fiduciária era o vendedor entregar em fidúcia o bem que ele tem, só que ele nem o bem tinha. Tá? Então, as relações hoje acontecem bem nesse sentido quando é com instituições financeiras. E esse parágrafo segundo aqui, ele é bem para deixar claro isso, que a ausência de posse do bem não vai impedir você, não vai impedir de você fazer o registro. E é interessante, se você for para o direito civil, você vai ver que no direito civil eu posso fazer alienação de bem que eu ainda não sou dono, ou seja, para entrega futura, posso. Então está autorizado pelo próprio direito civil a alienação de algo, e é o que o devedor está fazendo aqui, né? O devedor fiduciante, ele está entregando em fidúcia algo que ele nem tem ainda, mas que vai ser por aquisição futura, tá? Ok? Mas no direito civil nós vamos bater um pouco mais nisso aí. Procedimento judicial de busca e apreensão. Beleza, foi feito lá. Aqui, por mais que a gente fale do RTD, do extrajudicial, eu coloquei aqui um ponto para a gente também entender como é que é feito o procedimento judicial de busca e apreensão e poder diferenciar ele do RTD, como é que ele é feito extrajudicialmente, tá? Então, botei os dois aqui. Bom, o procedimento judicial de busca e apreensão, que está lá no decreto 911, o credor fiduciário pode optar por via judicial para a retomada do bem. Ok, sempre pôde, sempre fez por lá. Como é que era? Como é que acontecia? Ele requer a busca e apreensão com base no inadimplemento ou mora. O juiz, então, toma a decisão liminar, que será concedida com base na prova da mora. Essa prova da mora é feita com uma R, com ou sem assinatura, não precisa ter assinatura, basta comprovar que foi entregue no local. Executada a liminar, ou seja, executou a liminar, foi lá e apreendeu, busca a apreensão do veículo. Digamos, vamos botar o veículo aqui como exemplo, mas pode ser qualquer coisa, pode ser maquinário, pode ser trator, pode ser qualquer coisa, tá? Porque é um bem móvel. Executada a liminar, foi lá e pegou o bem, tá? Porque a liminar é de busca e apreensão, tá? Requer a busca e apreensão liminar. Executou. O devedor tem quanto tempo para quitar a dívida e recuperar o bem? 5 dias. Então, ó, foi lá, pegou 5 dias. Se depois de pego, digamos que conseguiu pegar o bem, ele tem 5 dias para poder fazer o quê, gente? Recuperar o bem. Ele quitar a dívida, e aí ele purga a mora, né? E ele recupera o bem. Legal? Após os 5 dias, vai se consolidar a propriedade no nome do credor. E o bem pode ser vendido, alienado, leilão. Tá bom? Beleza? Então, se passar os 5 dias, consolida a propriedade no credor e o credor, então, pode fazer a alienação. Tá? Esse é o processo que sempre ocorreu no Brasil. Se o bem já tiver sido vendido, e aí ele também responsabiliza o credor, né? Por abuso de direito, aqui é abuso de direito. Se o bem já tiver sido vendido, e lá nessa ação, que tem a liminar de busca e apreensão prévia, né? Se o bem já tiver sido vendido no leilão e a ação for julgada improcedente, ou seja, houve um abuso de direito do credor, o credor é condenado a multa de 50% do valor originalmente financiado, além de perdas e danos, ok? Beleza? Legal? Isso aqui é o processo judicial. Bom, e no processo extrajudicial, que foi a alteração trazida pela 14.711? A maior inovação do marco legal de garantias foi a criação de um procedimento de consolidação de propriedade e busca e apreensão diretamente no RTD, sem intervenção judicial nenhuma, tá, gente? Etapas do procedimento extrajudicial, como é que funciona? O contrato está registrado bonitinho lá no RTD, certo? Do mesmo jeito que estava lá no judicial.
tem que ter uma cláusula permitindo essa consolidação extrajudicial, tá? Então, a lei, essa alteração, vem dizendo, ó, tem que ter cláusula autorizando. Então, imagino assim, que os contratos atuais já estejam entrando essa cláusula aí de consolidação no RTD. Por quê? Porque, claro, que a unidade financeira, aquele que, o credor fiduciário, numa relação de fidúcia, ele vai querer colocar essa cláusula aí no contrato para permitir o quê? Uma celeridade nessa cobrança extrajudicial, na consolidação extrajudicial da reconhecendo aí o inadimplemento e executando uma execução extrajudicial, na verdade, da alienação fiduciária. É uma execução extrajudicial de garantias. Bem interessante, né? Por isso que ali é o marco legal das garantias, né? A 14.711 veio trazendo essa inovação. O que precisa? Além da cláusula, guarda isso, tem que ter uma cláusula, é diferente lá da judicial. Tem que ter uma cláusula permitindo a consolidação extrajudicial, permitindo essa execução extrajudicial da garantia. Tem que ter uma cláusula. Segundo, tem que provar a mora. Tá? Então vai ter que ter notificação AR ou notificação. Nós vamos mostrar aqui embaixo. AR ou notificação. Da mesma forma, o RTD vai ter que notificar o devedor. A notificação extrajudicial pelo RTD é o devedor. Qual é o prazo para ele pagar ou se defender? 20 dias. Veja que aí aumentou 5 dias em relação ao judicial. Tá? Relação judicial. Eu não sei se eu botei o judicial aqui, o judicial são 15 dias. Aqui eu acho que eu não coloquei. São 15 dias, tá? Por exemplo, o prazo que o devedor tem aqui no judicial é de 15 dias. Eu não coloquei aqui. Depois peguem aqui as fundamentações, você vai ver lá. São 15 dias. Para o RTD, já veio o prazo de 20 dias. Tá? O RTD, o prazo veio de 20 dias. Tá bom? Aqui, ó, 20 dias. Se você quiser colocar aqui, deixa eu ver. Decisão liminar será concedida com base na prova, tal. Ele aqui tem 15 dias para fazer a purgação dessa mora. O prazo que é dado a ele para fazer a purgação da mora aqui. 15 dias. É D mais 15, tá? 15 dias. Ou se eu estiver errado, equivocado, vocês me corrijam, tá? Tá bom? Mas a minha memória está dizendo que é isso. Espero que ela não esteja falha aqui. Se tiver falha, vocês dão um grito aí e me avisa. Professor, o senhor colocou errado lá, tá? Mas ela está dizendo para mim que é 15 dias. É igual aquela prova, né? Que você vai para a prova, aí quando você olha a questão, assim, você marcou, depois lá na frente você fala, será que aquilo não volta e muda? Não, porque se você mudar, eu já tenho exemplos disso que muitas vezes a gente fica na dúvida, volta, muda o gabarito e aí erra, o gabarito estava certo. Meu Deus, não é fácil, né? Então, ó, prazo de 20 dias para chegar, para pagar ou se defender. Então, guarda aqui, ó, o prazo no RTD, o prazo extrajudicial é de 20 dias. Por isso que eu tenho, assim, quase certeza que no judicial são 15 dias. A gente tem aqui um prazo a mais. Notificação preferencial por e-mail. Então, ó, notificação preferencial por e-mail, tá? Por e-mail, se não confirmada via postal com AR, tá? Então, ó, se não for confirmada, é notificação preferencial por e-mail, tá bom? Se não for confirmada por e-mail, aí vai para o AR, porque hoje, assim, claro, a gente busca o quê? As notificações eletrônicas. Aqui ainda está por e-mail, mas vai ter outros caminhos e tudo mais. Aqui ficou por e-mail, mas pode ser eletrônico. Outras formas eletrônicas de... Porque nós temos endereços, né? É legal. Tanto que aqui eu gosto de usar muito endereço. É o endereço físico ou endereço eletrônico. As pessoas têm vida virtual hoje, né? Uma vida virtual muito intensa. Então você tem endereços físicos e endereços eletrônicos. Se você acha o endereço eletrônico e consegue, por esse endereço eletrônico, localizar a pessoa e informá-la, intimá-la eletronicamente, é possível a intimação eletrônica, você utiliza. Por quê? Porque ela, inclusive, tem menos custo para o devedor. Tem menos custo para o devedor. Então, é bom para o credor,
é bom para o devedor, é bom para o cartório, porque é menos custo para todo mundo, tá bom? A notificação deve conter cópia do contrato, valor da dívida e planilha da evolução, meio de pagamento, boleto, dados bancários, QR Code e tal, dados do credor, instruções de entrega do bem. Gente, olha que interessante aqui. Percebam, lá no judiciário, né, quando você faz pelo caminho judicial, você primeiro aqui, você vai trabalhar o quê? Você vai trabalhar a busca e apreensão. A propriedade não está consolidada. Por que eu trouxe os dois para comparar? Porque a comparação ajuda a gente a memorizar. No judiciário, o juiz já começa com a busca e apreensão do bem. Ele começa com a busca e apreensão do bem. No RTD, não. No RTD, nós começamos primeiro com a consolidação do bem. A busca e apreensão é depois. Primeiro, consolidação, a notificação ao devedor. Ali, o juiz não manda notificar o devedor. Ele já manda o quê? Ele já manda buscar e apreender o bem. Aqui não. Aqui nós notificamos primeiro. Notifica como, professor? Ó, você tem um contrato. Esse contrato ele está inadimplido. Tá aí a planilha da evolução do que você deve. Tô te mandando o boleto agora para você pagar o que você está devendo. Quem está te cobrando e trouxe essa informação para mim, que está nesse contrato, é esse credor aqui. E eu já estou te dando instruções para você entregar o bem. Por quê? Ou você paga, ou não tem como pagar, ou você entrega o bem. Certo? Eu estou te levando essas opções. Tá? É diferente do judiciário. O judiciário, o juiz manda buscar e apreender primeiro. Busca e apreensão. Pô, pega o bem. Pô, pegou. Depois de bem apreendido, é que a pessoa vai correr atrás. Aqui no RTD, não. E no RTD, primeiro, você vai notificar, vai dar um prazo para ela pagar. Ó, meio de pagamento. Ó, QR Code. Boleto. Qual o prazo? 20 dias. 20 dias. Aqui, ó. Prazo para pagar, 20 dias. Certo? Beleza? Pagou. Pagou, ela afastou aí a busca e apreensão, a consolidação, tá? Mas aí a notificação já vai com isso aqui tudo, ok? E você vai já instruções de entrega. Ó, você tem que entregar. E advertências legais. Você tem que fazer advertência. Qual é a advertência? Se você não pagar e nem entregar o bem, haverá o procedimento de busca e apreensão. Certo? Então aqui, ó, se houver o pagamento, o contrato fica convalidado. Houve o pagamento. Aqui, ó, houve o pagamento. Contrato convalidado. Ou seja, parou por aí. Mantém do jeito que estava. Não vai consolidar a propriedade. Convalidou aqui o contrato. Opa, o contrato está em dia agora. Está convalidado. Certo? Legal? Se não houver pagamento, o que o RTD vai fazer? Ó, não houve pagamento. Não houve pagamento. O que o RTD vai fazer? A verba consolidação, com base no inadimplemento que ficou ali constatado. Por quê? Porque ele recebeu a notificação, não pagou e não entregou o bem. Tá? Não houve pagamento. Se ele entregar o bem, vai convalidar do mesmo jeito, tá? Porque aí ele mesmo já está concordando que não quer ficar com o bem. Ou, aqui a verba consolidação, ou comunica ao órgão de registro competente. Por que, gente, isso aqui é importante? Porque, de repente, o cartório que está tomando essa providência aqui, que está fazendo o procedimento, ele talvez não seja o cartório onde está o quê? Onde está a alienação, tá? Lembra que eu falei da colaboração aqui, da possibilidade de colaboração? Então, pode ser que o registro competente por fazer a consolidação seja outro. E quem está fazendo o procedimento aqui,
o procedimento de notificação é outro. Há uma colaboração, tá? Isso tudo é permitido, isso tudo é possível, por quê? Por causa do ON RCPJ, RTDPJ. O ON RTDPJ, central do RTDPJ, tá? Tudo pela central. Beleza? Legal? Então aqui, ó, vai consolidar. Tá, consolidou. Beleza. Acabou, é uma fase. Agora vamos para outra fase. Depois que consolida, aí nós vamos para o procedimento extrajudicial de busca e apreensão no RTD, que é o quê? Outra fase. É outra fase, tá? Se o devedor não entregar o bem, perceba, porque ele pode não pagar e entregar. Se ele entregar, não tem busca e apreensão. Agora, se ele não entregar voluntariamente o bem, após a consolidação, o que vai acontecer? O credor pode, aí o credor pede, consolidou nele, agora o que ele vai pedir? Requerer, então, a busca e apreensão extrajudicial, RTD. O oficial, então, vai fazer o quê? Lançar restrição no sistema Renavan, comunicar aos órgãos registrais de a indisponibilidade, tá? Ó, a indisponibilidade de bens aqui, tá vendo? Disponibilidade de bens. Publica o mandado em plataforma eletrônica nacional, por convênio, e expede certidão de busca e apreensão. Expede a certidão de busca e apreensão. Isso mesmo, gente. O registro de título e documento mandando buscar e apreender bens móveis. Um veículo, um trator, né? Um caminhão, qualquer veículo móvel que seja objeto de alienação fiduciária. Então, a apreensão vai ser feita por quem? Pode ser feita pelo próprio oficial do RTD ou seu preposto, tá? Então, o oficial, o próprio registrador ou o preposto do registrador pode atuar como agente da apreensão, para fazer a apreensão do bem móvel. Agora, também o credor pode se utilizar de empresa terceirizada mandatária do credor, tá? Exercendo o quê? Uma procuração do credor e ela mesmo, já que já foi expedida a certidão de busca e apreensão extrajudicial, ela então pode efetuar essa busca e apreensão, pedindo inclusive auxílio de força policial, uma empresa especializada e terceirizada para isso, né, mandatária do credor. E aí como é que se define essa empresa, professor? São requisitos que vão ser definidos por lei através de atos do Poder Executivo, tá? Guarda isso, atos do Poder Executivo. Garantias ao devedor. Qual é a garantia que se dá ao devedor? O devedor pode pagar a dívida até 5 dias após a apreensão e reaver o bem. Então, digamos que o RTD vai lá, apreende o bem daquela pessoa, já estava consolidada, perceba que já estava consolidada, mesmo assim ele vai ter os 5 dias após a apreensão para reaver o bem, ok? Pode optar por recorrer judicialmente a qualquer momento. Então, se ele precisar fazer qualquer tipo de recurso judicial, o devedor também vai poder fazer. Se a cobrança for considerada indevida, o credor responde com multa mais perdas e danos lá no artigo 8, né, no 8º D, tá bom? Aqui eu acho que era isso que a gente tinha que passar aqui para vocês, né? Beleza, tá aqui os artigos, né, decreto, regimento extrajudicial. Ok, gente? Bom, aqui agora tem um resumo estratégico, né, para vocês guardarem, um fichamento com palavras-chave agora, e eu acho que é isso aí, tá? Esse aqui já ficou um bloco menor, porque eu falei só disso, tá bom? Beijo no coração de vocês, tá? E a gente já para por aqui e já vai para o próximo encontro.